Olá pessoal, aqui é Fabiano Bovo, sou representante da Quark Micromanufacture aqui no Brasil e vou mostrar nesse vídeo aqui um pouquinho mais detalhadamente o processo de inserção, de adição das bases de fixação nos modelos STL, para a gente poder fazer o recorte deles na máquina, nas CNCs da Quark. Esse processo aqui, eu estou mostrando dentro das configurações da nova CNC modelo KB100, mas ele serve também para qualquer uma outra da Quark, porque a base de fixação deles é a mesma para todos, tá? O que vocês veem na tela aí é bem a base de inserção lá da máquina. Essa daqui é uma uma KA120, tá? Mas a base é a mesma para todos. Ela tem esses três pinos aqui de fixação, que é onde a gente vai encaixar o modelo STL para ele ficar bem preso e conseguir fazer um recorte correto, tá? Ele fica mais ou menos dessa forma aqui. Então a gente precisa criar essas basezinhas, esses furos aqui no modelo STL antes de fazer a impressão, para que dê certo da gente fazer esse encaixe, tá? A Quark, ela tem três bases padrão. A gente trabalha aqui com três bases. Deixa eu voltar aqui. Essa daqui é a base original, que são três cubinhos, tá? Essa é uma base que eu desenvolvi, essas duas aqui, né? Eu desenvolvi aqui no Brasil, e elas são boas para a gente usar com modelos ocos, por exemplo, né? Porque daí elas têm essas barras de ligação aqui, e isso facilita na hora de fazer o travamento lá na máquina, né? Se fosse só esses três cubos, apesar de economizar resina, por não ter essas barras, pode ser que, dependendo do modelo, ele ficaria em flutuação, né? Ficaria flutuante e aí não daria rigidez na hora de encaixar, podendo mesmo até quebrar o modelo lá na hora de colocar, né? O, esse daqui é bom se você tiver, os seus modelos forem maciços, pode usar esses três aqui, que daí não tem problema, né? Mas já que é maciço, pode usar já direto também esses dois aqui, esse modelo em V e esse modelo que chama modelo em A, que eles têm essas barras de ligação e deixam o modelo mais rígido. Mas isso tudo é configurável para o cliente. Então, você que diz como você quer que seja a tua base, a gente desenvolve aqui uma para você que fique melhor para o seu processo de impressão, principalmente, tá? Voltando aqui, como que a gente vai fazer o processo de inserção da base, né? Precisa entrar aqui. Vamos pegar uns modelos STLs que eu já deixei aqui salvos para a gente fazer esse teste. Esse é um modelo STL da forma com que ele sairia do teu programa de planejamento, tá? Se você não tem a máquina, nesse momento que você estaria mandaria seu arquivo para impressão. Então a gente tem aqui um modelinho, tá? 3D. Pode ver que ele é um modelo maciço e não tem os furos de fixação aqui embaixo, tá? Então esse é o modelo que a gente vai mandar para o processamento. Vamos pegar um outro aqui, ó. Pegar um superior de um outro paciente. Tá vendo? Esse daqui é um mandibular, já é um modelo oco, a gente já consegue ver aqui que é um modelo oco. E ele também não tem a base de fixação, tá? Então o que, que a gente faz aqui? A gente vai copiar todos eles, tá? Copiar, e a gente vai agora para a pasta da Quark, onde tem todos os programas que a gente precisa para rodar isso daí. A estrutura é essa daqui e a pasta importante para a gente é essa pasta entrada. É nela que a gente vai colocar esses arquivos que a gente quer trabalhar. Então, só colar aqui, tá vendo? Foram copiados para a pasta. E não importa se vai ser um ou se vão ser 100 arquivos. Ele vai trabalhar todos sempre na sequência. Obviamente que se forem poucos arquivos, o processo termina mais rápido, né? Mas nada impede de você, por exemplo, colocar aqui 100, 200 arquivos, deixar rodando e voltar depois mais tarde para que o processo esteja pronto. Isso é legal para quando você tem uma linha de produção alta e aí você já quer deixar tudo isso rodando de um dia para o outro, por exemplo, chegar no dia seguinte já está todas as bases prontas para você poder mandar para impressão. Mas nesse momento vamos fazer o teste aqui com esses 9 arquivos.
A gente volta aqui na pasta onde tem os programas. E o programinha que a gente vai executar é esse fixture run aqui, tá? Esse daqui é um arquivo em lote do Windows, um programa muito simples do Windows, é uma sequência de comandos. E ele que vai pegar cada arquivo aqui e vai adicionar a base nele, tá? Nesse momento, de início principalmente, eu recomendo que você rode esse programa dentro da janela do PowerShell, mas poderia também simplesmente rodar dando 2 cliques aqui, né? Ele iria rodar igual qualquer programa aí do Windows, né? Mas como é um início e a gente quer demonstrar aqui como o processo funciona, então eu recomendo rodá-lo dentro da janela do PowerShell, que é um prompt de comandos do Windows mais potente, com mais informações. Para rodar esse PowerShell, você tem que segurar a tecla Shift do teclado e clicar em qualquer área livre aqui da pastinha que você está, né? E você vai ver aqui que aparece a informação, abrir janela do PowerShell aqui, aparece essa opção aqui. Se você não clicar, não segurar o Shift, na hora que você clicar não vai aparecer, tá? Porque ele não sabe que você quer abrir o PowerShell. Então, para o Windows te dar essa opção, você segura a tecla Shift, botão direito numa área livre, abrir janela do PowerShell aqui. A janela do PowerShell é essa daqui, ó, né? É um prompt de comando turbinado, igual ele fala, né? Um PowerShell, né? Para rodar o arquivo, a gente precisa digitar o nome dele aqui, só que o PowerShell exige que o nome do arquivo seja formatado exatamente conforme para rodar um programa nele, né? Para facilitar, a gente pode simplesmente escrever fix e teclar a tecla Tab no teclado, né? Ele já preenche o nome aqui, virou um trava-língua, né? Ponto barra, isso é um obrigatório desse PowerShell, mas isso é independente para a gente, né? Transparente para a gente. Aí o nome do arquivo completo. Então fica fácil, se a gente quiser chamar qualquer arquivo, a gente digita as iniciais dele, tecla Tab, ele já preenche automaticamente. Aí é só a gente dar Enter que ele vai começar a executar aqui o arquivo. O que vai acontecer? Ó, primeira coisa, ele vai criar uma pasta chamada saída com a data e o horário do momento em que você executou o arquivo, tá? Para quê? Para que você tenha sempre uma pasta separada para aquele lote de arquivos que você está processando. Imagina que você tenha vários pacientes, vários arquivos para serem tratados durante o dia. Se jogasse tudo para dentro de uma mesma pasta, no final do dia está uma confusão danada, um monte de paciente tudo misturado, às vezes o nome do arquivo ele não é intuitivo, então ficaria mais difícil de selecionar, né, de escolher lá na hora de fazer a parte da impressão. Então, isso daqui é uma implementação que sempre que você executar esse fixture run, ele vai criar essa pasta com o nome saída, a data e o horário, e vai jogar todos os arquivos trabalhados lá para dentro, tá? Fica mais fácil depois da gente editá-los e trabalhar com eles. Ó, o processo já terminou para esses 9 arquivos, ele é muito rápido. Tá? Se você tiver, o meu computador nem é tão possante assim, é um i5. Se você tiver um computador mais possante, ele fica muito mais rápido também, né? Mas é um processo muito simples de ser executado. Então aqui, ó, ele vai mostrando primeiro, né, informa que está adicionando os furos de fixação. Ele vai pegar todos os arquivos que estão aqui dentro da pasta entrada e vai trabalhá-los jogando para a pasta output nesse primeiro momento. Então ele pegou aqui, ó, o primeiro arquivo, esse test1 inf. Se a gente vê essa informação add fixture successfully, é que deu certo a inserção da base, tá? Então aqui foi ok. E aí ele moveu os arquivos para a pasta output, normal do processo, tá? Já nesse test2 mandíbula, ele não apareceu a informação da adição da base com sucesso. Então, por algum motivo, ele não conseguiu adicionar. A gente vai ver isso depois. O teste 2, que é do mesmo paciente, tá? Então, o teste 2 aqui é um paciente. O maxila já funcionou. Então, depois a gente pode ver por que o mandíbula não funcionou. Se foi configuração, se foi um problema no arquivo, a gente analisa isso depois, né? Então, o maxila funcionou. O TS3 é um outro paciente, então aqui é o inferior, etapa 6, aqui inferior, etapa 7. E todos eles funcionaram aqui, tá? Esse paciente 3 aqui
todos eles funcionaram. O paciente 4, um outro paciente, também a mandíbula dele não funcionou. E a gente vai analisar isso depois. E da mesma forma, esse paciente 4, o maxila funcionou, então ele teve a base aqui adicionada. E o interessante é essa informação aqui, por isso que é bom a gente olhar a tela sempre nesse início de processo, né? Ele informa aqui que na pasta de entrada haviam 9 arquivos, e na pasta de saída, somente 7 arquivos. Então, fazendo uma conta rápida, a gente já sabe que 2 arquivos não foram trabalhados. E aqui são os arquivos depois sendo movidos para a pasta que foi criada, com a data, né? E, por fim, limpar as pastas temporárias que ele usou para fazer esse processo. Ao final do programa, ele vai perguntar se você quer abrir o Matchstick, né, o programa Matchstick, que é o editor 3D, para a gente fazer a configuração e o desenho das linhas. Se você quiser abrir, você digita S e dá Enter. Se não quiser abrir, é só digitar N e dar Enter, né? Aqui eu vou digitar o S porque eu quero abrir o programa. Ele finaliza o programa lá de adição das bases. Ele abre a janela do Explorer já na pasta criada, tá vendo? Essa pasta aqui, então ele já abre nela e abre também o arquivo 3D, também já direto nela. Então isso ganha um tempo bom, porque não precisa ficar clicando, selecionando pasta, procurando onde que eles foram salvos, tá? Já fica tudo pronto, tá? Antes disso, eu quero mostrar esse arquivinho aqui, que é o arquivo mais importante agora para a gente saber o que deu certo. É um arquivo de valores separados por vírgula, você pode abri-lo no Excel. Eu gosto de abrir no LibreOffice, porque para esse tipo de arquivo, o LibreOffice, que é um similar ao Excel, e ele funciona melhor, mas é fácil da gente ver o que ele mostra aqui, ó. O nome da pasta criada, ele dá todas as informações desse processo, tá? Então ele dá o nome da pasta criada, que foi a saída com a data e o horário exatos do momento que a gente executou. O processo iniciado as, então isso é para bater, né? Porque ele puxa a informação de data e hora para cá, então eles devem ser iguais. Nome do arquivo, base adicionada e data e hora. Então, isso aqui é bom para quando você tem um lote muito grande. Se você tiver aí 100 arquivos, né? Eles vão aparecer todos aqui. Então, ficaria fácil de você ver quais que foram trabalhados, quais que não. Como aqui foram poucos, a gente já conseguiu ver lá no processo que o teste 2 mandíbula e o teste 4 mandíbula, que eles não rodaram. Então ele aparece aqui, a base foi adicionada? Não e não, né? E aí a gente já sabe que esses dois a gente vai ter que analisar posteriormente para saber o motivo, tá? Não precisa salvar. Vamos voltar para o editor 3D e vamos dar uma olhada aqui nos arquivos que foram criados. Vamos pegar o primeiro, que é o teste 1 inferior. Tá vendo? Aqui a base foi adicionada. Legal, deu certinho. Esse é um modelo maciço, então é muito mais fácil de trabalhar com ele, né? Vamos pegar o próximo, teste 2 maxila. Também deu certinho, só que esse já é um modelo oco, tá vendo? Por isso que é importante a gente ter essas barras de ligação dos blocos, porque se, por exemplo, se não tivesse, esses blocos aqui de trás iam ficar flutuantes, né? Eles iam ficar flutuando dentro do modelo e não ia dar fixação correta lá na hora de colocar na máquina, podendo até quebrar o modelinho, que o único ponto de encaixe, encosto dele ia ser aqui, né? Dentro do cubo de fixação com o modelo. Então, essa barra ajuda nisso. E esse é um modelo oco e grande, então talvez para ele o melhor seria até usar esse tipo de base aqui, tá? Que daí ele tem essa barra a mais aqui no meio deles. Mas não é o caso agora, esse é um vídeo demonstrativo, né? Um vídeo de instrução, tá? Então aqui a gente já vê, aqui daria certo, já poderia ser mandado para impressão. Vamos abrir um outro aqui, vamos pegar esse teste 3 inferior 6. Também deu certo, é um modelo oco, mas é um modelo um pouquinho mais curto, então ele já tem mais pontos de união aqui, né? Fica mais fácil, também fica mais rígido na hora de colocar. Ok, vamos pegar um superior 6. Também deu certo, apesar de ser oco, também teve um bom encaixe aqui, né? E por último, o
teste 4 maxila, também deu certo, né? É uma arcada, pode ver, a arcada é um pouquinho torta, ela não está exatamente no centro, mas isso também não é problema, tá? Isso é independente. E aqui deu certinho também a inserção das bases. Então, com isso, está praticamente pronto aqui o modelo para a gente mandar para a impressão. E a próxima etapa seria a criação das linhas de recorte. Uma última coisa que eu quero mostrar é que ele cria essa pasta, aqui no momento da execução, e aí dentro dela ele cria uma pasta chamada STL originais, para onde ele copia os arquivos originais lá, aqueles que ainda não têm a base de fixação. Então isso é bom para que a gente mantenha os originais, tá? Se você não quiser isso para não gerar duplicidade de arquivos, a gente pode depois tirar, mas nesse momento é interessante porque como são feitos muitos testes, é bom que a gente tenha esses arquivos mais rápidos aqui para referência, né? E ele cria também uns arquivinhos BMP, que são uns QR Code, para que a gente depois possa usar esses arquivos lá na leitura da máquina. Isso é para facilitar a produção. A gente pode imprimir esses QR Codes, que são os nomes dos arquivos, né? A gente pode imprimi-los em etiqueta ou num papel, alguma coisa assim, e usar o leitor de QR Code que acompanha a máquina para fazer a seleção do nome do arquivo. Isso ganha um bom tempo, porque a gente não precisa ficar selecionando o nome de cada modelo na tela, né? Então isso também é uma vantagem da máquina da Quark. Para a produção, isso daqui ajuda muito, né? Você coloca o modelo, usa o leitor de código de barras para selecionar o nome e já clica em executar, já aperta o botão lá para ele executar o recorte. Tudo isso é muito rápido, porque a intenção dessas máquinas é cortar muito alinhador. Essa KB100, tendo os arquivos de recorte, eu acredito que ela recorta um alinhador em 30 segundos, então você pode aí fazer 300, 350 num dia tranquilamente, né? Vai depender mais da organização da sua produção até do que a própria capacidade de recorte da máquina, tá? Então, esse é o geral de como você vai fazer a inserção das bases, tá? Eu vou agora fazer um outro vídeo com o detalhamento de como essas bases são inseridas, tá? E aí, para não ficar esse daqui muito grande, eu vou encerrar. E aí eu deixo o link do próximo vídeo, que já é um vídeo mais detalhado de como a gente faz a configuração da posição dessas bases aqui em cima do modelo, ok?